capítulo 6. A partir do verso 9. Gênesis 6, 9. Vamos ler até o final do capítulo. Acharam? Diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo. Noé era o quê? Íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhes um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Agora avança aí no capítulo 7. Gênesis 7. Isso. E antes do 8. Verso 5. Gênesis 7, 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Amém? Vamos ler o verso 6 também. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quantos anos ele tinha? 600. Verso 11 agora. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se abriram. Amém? Só até aqui. Agora vocês olham para mim. Se você voltar um pouco antes, você vai ver que a saga de Noé, a jornada de Noé, o momento em que Deus fala com Noé, ele tinha ali por volta de 500 anos de idade, quando Deus dá uma missão a Noé. 500 anos de idade. Deus se manifesta a Noé, tornando claro a Noé qual era a intenção de Deus, que era devastar toda a terra, destruir os homens, como nós lemos aqui no texto. E diz aqui também no texto que aos 600 anos de idade, assim que Noé completou 600 anos de idade, veio as águas do dilúvio sobre a terra. Noé levou cerca de 100 anos para construir um projeto de Deus. 100 anos. É muito tempo, não é? E Noé teve que enfrentar muitas adversidades durante esses 100 anos que ele estava construindo o projeto de Deus. Porém, Noé não desanimou.
durante todos esses 100 anos que ele estava trabalhando na missão que Deus havia dado a ele. Amém? Por que eu quero ser enfático aqui na quantidade de anos que Noé levou para construir a arca? Porque eu quero mostrar para você que não importa o tempo que você passe nessa terra, para você cumprir a sua missão, você precisa guardar a palavra que Deus te deu. Amém? E quando eu olho aqui para a vida de Noé e para a vida de alguns outros homens, e eu começo a ver o tempo de jornada que eles tiveram na terra, principalmente homens do Velho Testamento, eu começo a me perguntar e eu fico pensando, o quão longe nós estamos de viver coisas que homens do Velho Testamento viveram, tendo mais do que eles tinham. Nós temos mais do que os homens do Velho Testamento, temos ou não temos? Os homens do Velho Testamento não tinham o Espírito Santo habitando dentro de si, eles não possuíam uma nova natureza, eles não tinham a vida de Deus fluindo da maneira como nós temos hoje. No entanto, quando nós olhamos para as proezas que esses homens fizeram, eu começo a pensar, por que nós estamos tão longe de viver como esses homens viveram? Porque se você pensar, é loucura, um cara que é morto espiritualmente, que Noé era morto espiritualmente, não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, ele não tinha a condição que nós temos, mas foi um cara que passou 100 anos trabalhando num projeto de Deus sem desanimar. Aí eu olho para nós, que temos o Espírito Santo, que temos uma nova natureza, e com 2, 3, 4, 5 meses de igreja nós queremos abandonar o Senhor, abandonar a palavra que Deus nos deu, sendo que nós temos muito mais do que Noé tinha. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse. Jesus fala a respeito de João Batista, olha, dentre os nascidos de mulher, até João Batista não tem ninguém maior do que ele, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Jesus estava falando de uma condição futura que os homens receberiam ao nascer de novo. Jesus estava dizendo, olha, o menor nascido de novo é maior do que João Batista, que não era nascido de novo. Mas parece que nós temos uma corda muito curta, parece que o nosso elástico ele não estica o suficiente para nós cumprirmos a missão que Deus deu para nós. Parece que o nosso elástico ele arrebenta fácil demais, rápido demais, muito rápido nós queremos desanimar, muito rápido nós queremos desistir, quando na verdade nós deveríamos ter todo o gás, porque a Bíblia diz que dentro de nós há um ser que se renova dia a dia, mas parece que dia a dia tem mais desânimo e mais a gente quer desistir. Amém? Por que nós somos tão fáceis para desistir, tão fáceis para desanimar da palavra que Deus nos dá, do caminho que o Senhor nos apresenta? Eu creio que a resposta é muito simples se a gente olhar aqui para a vida de Noé. É muito simples, mas é muito poderosa a resposta, porque homens como Noé é apenas um de muitos homens do Velho Testamento que a Bíblia traz como exemplos para nós, exemplos de fé, exemplos de perseverança, exemplos de homens que andaram na palavra de Deus. E por que nós desistimos e desanimamos tão facilmente? Porque está faltando algo para nós que esses homens no Velho Testamento encontraram: ouvir uma palavra que sai da boca do próprio Deus. Aqui está o segredo de todos os homens que andaram como Noé andou, porque nós começamos o texto aqui, a história de Noé, lendo, e Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. A história de todos os homens que andaram com Deus era homens andando em cima de uma palavra. É por isso que nós desistimos e queremos abandonar o barco, porque nós não andamos por uma palavra. Amém? Amém, gente? O encontro com o Senhor e a certeza da sua palavra era o combustível para que homens como Noé andassem nessa terra e cumprissem a missão de Deus para eles.
Sabe, às vezes falta combustível para nós. Às vezes você até quer ir mais longe, mas você não consegue ir. Por quê? Porque você não está sendo abastecido com as palavras diárias do Senhor. Tem palavras diárias que saem da boca do Senhor para abastecer você, para você cumprir a sua missão. Gente, pensa comigo, 100 anos é ou não é muita coisa? Você acha que Noé não enfrentou as adversidades no tempo dele? Enfrentou. Adversidades semelhantes às que nós enfrentamos no nosso tempo. Mas ele não desanimou. Amado, ninguém vai se engajar numa missão do Senhor enquanto não ouvir da boca do próprio Deus a sua palavra. Por que é que a vida não tem sentido para nós? É porque a palavra do Senhor não foi revelada a nós ainda. A missão do Senhor não se tornou algo claro para nós. Porque quando a missão do Senhor se torna algo claro para nós, aquilo se torna um objetivo a ser perseguido por mim e por você. Paulo fala em 2 Coríntios, Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aí no verso 5 ele diz: e também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O que é lutar legitimamente? É lutar segundo as regras. Traduzindo para nós, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, a única maneira de você cumprir a missão que Deus tem para você é andando em cima de uma palavra que Deus te dá. Assim como um atleta ele não pode ser coroado se ele não lutar legitimamente, nós não teremos condições de cumprir uma missão de Deus se não andarmos em cima de uma palavra liberada pelo Senhor. Amém? Paulo aqui ele usa um exemplo militar para ensinar o nível de envolvimento que nós precisamos ter com aquele que nos alistou para cumprir a sua missão. No quartel, no meio militar, existe um jargão assim: missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Esse é o sentimento de Deus quando dá uma palavra para você. O sentimento de Deus quando te dá uma palavra é missão dada, missão cumprida. É o sentimento que Deus tem para nós. Amém? Só que o que nós precisamos fazer? Nós precisamos conservar essa palavra nas nossas vidas. Conservar essa palavra no nosso coração. E conservar essa palavra durante a vida toda. E não importa o tempo que passe, nós precisamos conservar essa palavra. Amém? E interessante que esse foi o sentimento no coração de Noé. Noé, por 100 anos, conservou a missão que Deus colocou dentro dele. Noé, presta atenção nisso, Noé manteve o senso da missão viva dentro dele. Por 100 anos. O senso da missão permaneceu viva dentro de Noé por 100 anos. Enquanto eu e você tivermos o senso da missão viva dentro de nós, nós continuaremos construindo o projeto que Deus nos chamou. Mas no momento que você perde o senso da missão, você começa a desanimar do seu propósito. Sabe o que acontece conosco com o passar dos dias? Parece que a voz de Deus vai desvanecendo dentro de nós aos poucos. E a gente vai desanimando. Por não alimentarmos. Porque, meu irmão, o fogo ele precisa ser alimentado. E se você não alimenta o fogo com palavras, o fogo vai desvanecendo dentro de você. E os dias vão passando e você vai desanimando. Imagina, eu não sei, tá? Porque a Bíblia não deixa claro. Eu não sei se com o tempo Deus foi falando mais vezes com Noé, eu não sei. A Bíblia não deixa isso claro. Mas vamos supor que Deus tenha dado uma única palavra para Noé. Imagina a perseverança que esse homem não precisou ter. Numa única palavra para andar 100 anos para cumprir aquilo que Deus tinha dito para ele. Hoje, parece que se Deus não falar conosco de hora em hora, a gente desvia. É igual o resultado da telecena, né? Já viu o resultado da telecena? Tem gente que de hora em hora está lá no resultado da telecena para ver se ganhou. Parece que se Deus não falar conosco de hora em hora, a gente desvia.
Parece que não é suficiente Deus falar conosco uma única vez. Tem 1 ano que eu estou esperando. Irmão, se for preciso você esperar 100 anos, você tem que esperar. Amém? Porque quem fez a promessa permanece fiel. Amém? Quer ver uma coisa? Deixa eu te dar um exemplo. Mostrar para você como as palavras de Deus vão desvanecendo nas nossas vidas aos poucos. Vamos voltar algum tempo atrás. Lembra aquelas coisas que antes tinham sentido para você? Aquelas coisas que envolviam a obra de Deus? Lembra que antes as coisas do Senhor tinham mais sentido para você e hoje não tem sentido mais? Fazer as coisas para o Senhor tinha sentido, estar aqui tinha sentido, orar tinha sentido, contribuir na obra tinha sentido, trabalhar na obra tinha sentido e hoje não tem mais sentido? Por que não tem mais sentido? Porque nós perdemos o senso da missão. Nós perdemos o senso da missão. Você perde o senso da missão, você perde o sentido de fazer as coisas para Deus. Você perde o sentido de continuar caminhando com o Senhor. Amém, amado? Se nós observarmos aqui o texto que nós lemos, aqui diz assim: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Isso fica claro que Noé estava andando em cima da palavra que Deus havia liberado para ele. Aqui está o segredo. Se você começou algo em cima de uma palavra, o mesmo segredo para você completar, para terminar, é o que Noé fez. É o que o texto diz a respeito de Noé. Continuar andando na palavra que você um dia recebeu do Senhor. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta: qual que era a diferença de Noé para os homens da época dele? Qual era a diferença de Noé para os homens da época dele? O verso 9 diz que Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época e ele andava com Deus. Porém, Noé enfrentou as mesmas condições que nós enfrentamos. A primeira coisa, amado, que Noé enfrentou, ouça isso, a primeira coisa que Noé teve que enfrentar foi dar crédito à palavra que Deus tinha falado com ele. Nada na sua vida de Deus vai se iniciar sem uma palavra. Então a primeira coisa que você vai ter que aprender a fazer é dar crédito naquilo que Deus está falando com você. Se você quer ter uma missão e quer cumprir essa missão, você precisa dar crédito ao que Deus está falando. É daí que nasce a missão de Deus na sua vida, dar crédito ao que Deus falou. Foi a primeira coisa que Noé precisou fazer, crer na palavra de Deus. Amém? Missões do céu só nascem debaixo de uma palavra. Todos vocês aqui têm uma missão do céu. Todos vocês aqui têm uma missão do céu. A Manu tem uma missão do céu. Só que a palavra do Senhor ainda não se manifestou a ela. Lembra de Samuel, o profeta Samuel? Quando ele servia o sacerdote Eli, ele era novinho. E a voz do Senhor veio a ele. O Senhor falou com ele, chamou ele 3 vezes. E a Bíblia diz que Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor, mas o Senhor falou com ele. Mesmo novo, Samuel precisou de alguém para dizer para ele, porque ele entendeu, que era Deus que estava chamando Samuel. Quando Samuel passou a entender que era Deus que falava com ele, ali a missão de Samuel começou a ser cumprida. A Manu, hoje ela é pequenininha, mas tem uma missão para ela, tem uma missão para você, mas só vai começar quando você ouvir a voz de Deus, quando você receber uma palavra do Senhor. Amém? Por que muita gente desiste? Porque o que eles estão fazendo não veio da boca do Senhor.
Muita gente para no meio do caminho porque eles não ouviram Deus. Muita gente desanima porque eles não ouviram algo que sai da boca do Senhor. Pensa comigo, Noé teve que enfrentar as pessoas do seu tempo. Imagina a loucura que não foi para Noé. Porque, amado, não chovia naquela época. Aí Noé começa a pregar: Deus vai mandar chuva sobre a terra. O povo começou a ver Noé construindo uma arca. E os dias passavam, os anos passavam. Noé teve que enfrentar as críticas e oposições das pessoas. Você não passa por essas coisas? Você não passa por essas coisas? Você não passa por críticas, por oposições? As pessoas não resistem a você com palavras? Noé não desanimou, mas nós desanimamos. E Noé, lá dia após dia, mês após mês, ano após ano, construindo o projeto de Deus. Eu imagino as pessoas olhando para Noé e criticando ele, chamando ele de louco. O que esse louco, esse maluco está fazendo? Olha, já tem 10 anos que o cara está trabalhando nisso aqui. Esse cara é maluco, é bitolado. Ele não é normal das ideias. Mas ele não deixou com que críticas e ofensas roubassem a palavra e a missão que Deus havia dado para ele. Irmão, se você não se tornar forte em relação a críticas e a ofensas, você é mais um candidato a desistir no meio do caminho. Se você não se tornar alguém imune a críticas, a objeções, a pessoas que tentam resistir você, você será mais um que vai desistir do Senhor e da palavra que Ele tem para você. Imagina as pessoas tentando desacreditar Noé. Meu irmão, muita gente desiste aqui, porque as pessoas começam a desacreditar elas. Não foi Deus que falou com você. Muitas vezes são as pessoas da nossa própria casa, né? Seu pai, a sua mãe, seu esposo, sua esposa. Não, Deus não falou com você. Às vezes as suas emoções também, né? Querem te desacreditar. Meu irmão, quando Deus te deu uma palavra, Ele não precisou das suas emoções para te dar uma palavra. Então Ele não precisa das suas emoções para manter essa palavra. Você que precisa pegar as suas emoções e alinhar ela com a vontade do Senhor. Você que precisa pegar as suas emoções e dizer para ela: emoções, a palavra de Deus é essa. Então você, querendo ou não, vai andar na palavra que Deus liberou. Amém, irmão? Não seja almático para andar na palavra que Deus está falando com você, porque senão você nunca cumprirá a missão de Deus na sua vida. Se tem uma coisa que nós, que já descobrimos o nosso chamado, temos que lutar todos os dias, é contra a nossa própria alma. Quantas não são as coisas que vêm para nos desanimar? Quantos não são os momentos e as críticas e as ofensas e as coisas que vêm para nos fazer desistir do projeto de Deus, da missão de Deus? Noé estava num projeto para salvar 8 almas. Aqui nós estamos num projeto, não sei para salvar quantas almas, mas de uma coisa eu sei: foi um projeto que começou em Deus. O que nós não podemos fazer é desistir desse projeto por causa de críticas, por causa de ofensas, e nem por causa da nossa própria alma. Amém, gente? Então não coloque em xeque o que Deus está falando com você. Não coloque em xeque a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Porque no momento que você começa a colocar em xeque o que Deus falou com você, é nesse momento que você começa a desanimar. Ah, será que Deus falou comigo mesmo? Meu irmão, tem 11 anos que Deus falou que eu ia casar. 11. Quantos anos, irmão? 11. Eu desanimei de casar. Eu posso cair, meu irmão, meus dentes podem cair, mas eu vou casar banguelo. Eu vou casar. Eu vou casar. E se eu tiver com 70 anos, quando eu for casar, Deus vai fazer comigo como Ele fez com Abraão. Abraão não podia ter filho, gente, com 100 anos. Não vai fazer filho, não vai deixar para os outros contar. Que? Abraão, depois que teve filho, viveu muitos anos depois ainda, gente. Está com 40 anos. Pra você ter noção, Sara com 90 anos.
A Bíblia não é muito clara, mas assim, deixa transparecer que a juventude de Sara foi renovada. Uma mulher com 90 anos teve o seu vigor renovado. Porque guardaram uma promessa de Deus, uma palavra de Deus. Amém, gente? Então não coloque em xeque a palavra que Deus te deu, para que a missão de Deus na sua vida não seja comprometida. Porque o que você mais vai encontrar no seu caminho são coisas para desgastar você. Todos os dias, irmão, tem coisas para nos desgastar. Todos os dias. Todos os dias é uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Se não bastasse você ter que lidar com as coisas exteriores, você tem que lidar com as coisas interiores. Se não bastasse o exterior desgastar você, o seu interior, que você não se permite mudar, também desgastam você. A sua alma, a sua mente que você não se deixa renovar, desgasta você. As suas emoções que você não deixa curar também desgastam você. Todos os dias terão coisas para desanimar e para desgastar você. Aí Paulo vem aqui e diz para nós, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Verso 17 ele diz: pois os nossos sofrimentos leves. Você acha que o que você está passando é pesado? Irmão, imagina Noé. Noé era quantos homens? Quantos homens, irmão? Um homem só. Para construir algo. Porque, meu irmão, não foi pouco bicho que entrou dentro daquela arca, não, irmão. Só com uma perna direita, hein? Hã? E só com uma perna direita. É. Embora 8 pessoas, olha aqui, 8 pessoas. Embora fossem apenas 8 pessoas a entrar dentro daquela arca, eram muitos animais, muitos bichos. Era muito trabalho para Noé. Pensa no sofrimento que esse homem não teve. É. Aí Paulo vem aqui e diz para nós: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O que Paulo está dizendo é o seguinte: meu filho, suporta o tranco, aguenta o saculejo aí, aguenta a fúria do mar, aguenta o dilúvio, porque a palavra que Deus te deu vai gerar para você uma glória muito maior do que toda a tribulação que você está enfrentando. O cumprimento da sua missão é muito mais glorioso do que a tribulação momentânea e leve que você está passando agora. Então por que você está desanimado? Por que você quer desistir? Por que você pensa em trocar de igreja? Por que você pensa em trocar de pastor? Por que você pensa em ir para outra cidade? Por que você pensa em fazer um monte de coisa? Você já está desanimado, você nem começou a jornada. Hã? Aí ele conclui dizendo no verso 18: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vou começar a terminar aqui. Uma das coisas mais difíceis que eu creio que Noé enfrentou, olha aqui para mim, uma das coisas mais difíceis que eu creio que Noé enfrentou foi o tempo. Uma das coisas mais difíceis que eu creio que Noé enfrentou foi o tempo. Irmão, essa frase não é minha. Eu já ouvi ela há muitos anos, mas muitos anos mesmo atrás. Eu carrego ela comigo até hoje. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Eu creio que uma das coisas mais difíceis que Noé enfrentou foi o tempo. Não foi só Noé, não. Abraão enfrentou o teste do tempo. Josué e Caleb enfrentaram o teste do tempo. Abraão esperou 25 anos. Josué e Caleb esperaram 40 anos para entrar na terra prometida. Noé esperou 100 anos. Agora pensa comigo, trabalhar por 100 anos sem desacreditar é fácil?
É fácil, gente? Você trabalhar num projeto por 100 anos sem desacreditar é simples? Você tem que estar muito firmado numa palavra que Deus te deu. Você tem que estar muito convicto naquilo que Deus te falou. A palavra de Deus tem que ter penetrado muito funda dentro de você para você ficar 100 anos trabalhando ali sem desacreditar. 100 anos tendo que lidar com críticas e oposições. Agora ouça isso. 100 anos tendo que pregar a mesma palavra. Sabia que Noé pregou a palavra nesse período? 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz que Noé foi pregador da justiça. Olha aqui para mim. Por 100 anos, Noé não só teve o trabalho de construir a arca, mas Noé, por 100 anos, teve que pregar a justiça de Deus vindo sobre a terra. Noé foi pregador da justiça. Essa palavra pregador é arauto. No Novo Testamento essa palavra significa embaixador do reino de Deus, alguém que traz uma mensagem de Deus. Por 100 anos Noé teve que trabalhar construindo a arca e pregar por 100 anos uma única mensagem, uma mesma mensagem. E nós parece que não estamos satisfeitos com a palavra que Deus tem dado para nós, e volta e meia nós temos que correr atrás de outra palavra. Essa palavra aqui já não serve mais para mim. Eu já desanimei com essa palavra aqui. Aí a gente faz o que? A gente corre atrás de outra palavra. Aí a gente se cansa da outra palavra e tem que correr para outra palavra. Noé passou 100 anos pregando uma única mensagem: a justiça de Deus. Quando você, olha para mim, quando você encontrar um homem que permanece numa única palavra, fique com esse homem, porque esse homem está firmado na palavra que Deus deu para ele. Homens que mudam de palavra em palavra não encontraram o centro da vontade de Deus ainda. Por isso que eu admiro meu pastor. Perdeu tudo. A igreja dele hoje tem o que? Deve ter o dobro do que nós temos aqui. É uma igreja grande. Tinha o dobro do que... Hoje tem o dobro do que nós temos aqui. Foi vento de tudo quanto é lado, tempestade de tudo quanto é forma, tribulação de tudo quanto é maneira que você pensar, mas ele não mudou a palavra dele. Ele permanece firme na mesma palavra até hoje, porque ele tem convicção do que Deus falou com ele. Onde você acha que ele vai terminar? Ele vai terminar cumprindo a carreira que Deus chamou ele para terminar. Irmão, não seja alguém que muda de palavra em palavra por causa de circunstâncias. Não seja alguém que muda de palavra em palavra por causa de tribulações. Não seja alguém que muda de palavra em palavra porque a nova moda agora é essa aqui. A nova moda agora é essa aqui. Seja alguém firmado numa única palavra. Amém? Seja malemar, custa andar numa única palavra, imagina tentar andar no monte. Aí que fica difícil mesmo. Engraçado que a maioria de nós, troca de palavra igual troca de roupa. Troca de palavra igual troca de roupa. Eu lembro muito tempo atrás, olha aqui, deve ter uns 5 anos mais ou menos, veio uma galerinha para cá, para a igreja. Eu lembro exatamente o momento que eu estava sentado aqui, Eu falei para essa galerinha, falei exatamente assim, eu falei assim: olha, se fosse eu que trouxe vocês para cá, se vocês estão aqui debaixo de uma palavra, vocês vão permanecer aqui. Mas se não foi o Senhor que trouxe vocês, é questão de tempo para vocês, E E essa palavra vale para hoje, irmão. Sabe o que acontece? Sabe que tem pessoas que vêm aqui hoje, eu não estou falando dos que já estão aqui. Muitas vezes vêm pessoas visitar-nos aqui, é porque elas estão cansadas do lugar onde elas congregam. E muitas pessoas que saem daqui para ir para outro lugar, porque elas também estão cansadas da palavra que elas ouvem aqui. Aí elas vão para outro lugar ou vêm para cá para ouvir uma palavra nova. É porque naquele lugar elas não se firmaram na palavra que é pregada e não receberam a missão que lá elas deveriam ter recebido.
Quando você não se firma na palavra que é pregada num lugar, você não se torna um com a missão daquele lugar. Eu vou repetir. Quando você não se firma na palavra que é pregada num lugar, você não se torna um com a missão daquele lugar. Você é chamado para se tornar um com a missão desse lugar, irmão. Você não tem que ficar correndo atrás de outras palavras. Você não tem que ficar correndo atrás de outros ministérios. Não tem que ficar correndo atrás de outros pregadores, ouvindo um monte de blá blá blá, enchendo a sua cabeça de mais uma palavra. É por isso que você está desanimado, é por isso que você vive confuso. Ah, não sei mais o que seguir. Claro que você não sabe. Você não se tornou um com a missão que Deus te chamou para ser. Vamos terminar. Que tipo de cristão que nós estamos sendo? Que em questão de meses a gente está querendo abandonar tudo. Meu irmão, deixa a palavra, sabe? Eu olho para a minha vida, eu tenho consciência das minhas falhas, eu tenho consciência do que eu tenho que fazer, eu tenho consciência do que eu não tenho que fazer, mas uma coisa eu ainda carrego comigo: a consciência da palavra que Deus me deu lá no princípio. Mesmo me vendo como eu me vejo, eu ainda tenho consciência da palavra que Deus colocou dentro de mim. E meu irmão, oportunidade para desanimar eu tive várias, para desistir eu tive várias. Oposições de pessoas tivemos várias. Mas por que não abandonamos? Porque a palavra penetrou a tal ponto em que ela nos sustentou na jornada. E tem nos sustentado, amém? E vai continuar nos sustentando em nome de Jesus. Sabe o que está faltando para alguns de nós? Um pouco mais de certeza do que Deus tem para nós, para deixarmos de ser tão oscilantes. A maioria de nós é oscilante, não consegue se firmar, é porque está faltando um pouco mais de certeza. Se Deus falou, irmão, fica firme nisso aí, amém? Amém, gente? Eu fico imaginando, eu vou terminar com isso, eu fico imaginando no período da grande tribulação que vai vir sobre a terra. Se a igreja estiver aqui no período da grande tribulação, que eu acredito que não vai estar, mas vamos supor que a igreja esteja aqui no período da grande tribulação, o anticristo vai se manifestar, haverá perseguição sobre a terra, os cristãos serão perseguidos, serão decapitados, antes de serem mortos serão torturados, as torturas mais diversas que você possa imaginar. Nem Hitler criou torturas tão cruéis como se dará no período da grande tribulação. Imagina se a igreja estiver aqui no período da grande tribulação. Eu fico imaginando, olhando os crentes de hoje. Os crentes de hoje não suportam ofensas, eles não suportam críticas e querem desanimar e abandonar os caminhos do Senhor. Imagina na grande tribulação. Eles vão prostrar e adorar o anticristo. Porque se eles não suportam ofensas hoje, vocês acham que eles vão suportar a grande tribulação? Não vão mesmo. Eles são incapazes de andar a segunda milha e da outra face. Vocês acham que eles vão suportar o período da grande tribulação? Não vão mesmo. Se hoje eles querem abrir mão da palavra que Deus deu para eles e deixar de cumprir a missão que Deus deu para eles, vocês acham que no período mais difícil que a terra vai passar, eles vão cumprir o projeto de Deus? Não vão mesmo. Se com as tribulações do tempo presente a gente já quer deixar tudo para trás, imagina naquilo que está por vir ainda. A única maneira de nós cumprirmos a missão que Deus nos deu é tendo o homem interior sendo renovado dia após dia. Sem isso, irmão, não haverá cumprimento de missão coisa nenhuma. Amém? E você sabe como renovar o seu homem interior dia após dia, não sabe? Não sabe, irmão? Você só precisa firmar essa sua alma tribulada, essa sua alma que é Maria vai com as outras, essa sua alma mimimi, cheia de nhenhenhê, qualquer coisinha quer, sabe, desistir. Deixa a palavra de Deus curar você, amém? Não importa se vai ser 1 ano, 10 anos, se vai ser 20 anos, não interessa. Se você tinha
mais do que Noé tinha, e Noé pôde cumprir a missão dele, você também pode cumprir a sua. Amém? Vocês entenderam essa palavra? Se você quer começar algo do céu, então ouça o que sai da boca de Deus. Amém, gente? Quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar